Olá você, eu sou o Manuel Carlos e em continuação ao curso Só Segunda Fase, eu gostaria de deixar alguns esclarecimentos para você, uma vez que você já estudou conosco resposta escrita à acusação, que foi no início do nosso curso, onde já enfatizamos que o propósito do curso Só Segunda Fase é trabalhar exatamente com o modelo da FGV, uma vez que a FGV oferece esse modelo dentro do caso da peça prática profissional, nas questões discursivas, e quando você tem conhecimento desse modelo, se torna muito mais fácil você desenvolver a peça e responder também as questões. Nós estaremos aqui nesta videoaula de hoje começando uma outra peça prática profissional, que é os memoriais, onde você vai estar aprendendo aqui dentro do modelo da FGV o que ela exige de você para que você consiga fazer uma boa peça. Ora, se você consegue, dentro dos 5 pontos oferecidos pela FGV na peça prática, lograr uma boa nota, não tenha dúvida que você já estará aí com seus 80% de aprovação. O que você vai precisar é dentro de mais 5 pontos que serão distribuídos em 4 perguntas, nas perguntas discursivas, nas questões discursivas, onde você vai ali desenvolver o seu conhecimento no direito material, especialmente em súmulas do STF e do STJ, onde você vai estar trabalhando nesse sentido. E nós estaremos, depois de aprendermos as peças práticas profissionais, que já falamos para vocês no início do curso, que são prováveis de cair 12 peças, depois de aprendermos essas peças, estaremos estudando arduamente as questões discursivas. E aí você vai perceber que de cada questão que a FGV oferece, você aumenta, você amplia o seu conhecimento no direito material, no direito processual. De forma que esta aula nós estaremos estudando os memoriais e estaremos trazendo para você como você consegue identificar logo de cara, quando a FGV te oferece o caso, a peça, o nome provável da peça, a peça cabível. Esse tem sido um dos maiores problemas hoje, quando você lê o caso e você não sabe que peça é. E às vezes memoriais, você coloca resposta acusação, ou o contrário, é resposta acusação e você coloca memoriais. Então, nós estaremos estudando aqui, como fizemos em resposta acusação, para que você consiga, ao ler o caso, a primeira coisa a fazer é identificar qual que é a peça cabível. Vamos então, mais uma vez, à tela, vamos ler atentamente ao caso proposto pela FGV e dentro do caso vamos procurar de primeira mão extrair o nome da peça processual. Esse será o nosso primeiro momento. Aí então partiremos, como já fizemos antes, como confeccionarmos a peça, desde o momento do endereçamento até mesmo quando você termina no pedido, e ali então você já vai estar datando a peça e colocando advogado OAB. Vamos então à tela. Bom, senhores, agora definitivamente na tela nós iremos agora trabalhar de maneira minuciosa, de maneira com muita atenção, no caso proposto pela FGV, que é os memoriais, que foi o exame 20 da FGV. E nós vamos aqui, lendo o caso, extrair tudo aquilo que nós precisamos efetivamente para fazermos aí uma boa peça prático-profissional. Bom, eu gostaria, antes de irmos propriamente no caso, gostaria de trazer para vocês aqui uma ilustração que nós preparamos no sentido de que você consiga, ao ler o caso, e consiga visualizar o nome da peça, a peça cabível. Então eu fiz aqui uma fórmula, um modelo, para que você acompanhe comigo até exatamente onde você vai estar em memoriais. Existe aí os atos do processo que você não pode de forma alguma ignorar isso, porque você vai saber exatamente em que ato do processo você está.
Os senhores sabem que no cometimento de crime, posteriormente a isso, vai existir aí, via de regra, uma prisão em flagrante. Acontecendo esta prisão, senhores, esse indivíduo será então encaminhado à delegacia, onde vai ser ouvido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. O delegado de polícia irá então, nesse momento, ao ouvir esse indivíduo, vai instaurar um inquérito policial. E aí, esse inquérito policial, que também é conhecido como procedimento administrativo, esse inquérito policial será remetido, será enviado para o juiz competente. Esse juiz, já de início, envia para o Ministério Público. Com que objetivo que o juiz faz isso? Para que o Ministério Público, titular então da ação penal, possa oferecer a denúncia. E aí é importante fazer uma observação. Ele pode tanto oferecer a denúncia como pedir o arquivamento do inquérito policial. Mas vamos trabalhar na hipótese aqui de que ele realmente esteja oferecendo a denúncia. Uma vez oferecida a denúncia, senhores, o juiz terá duas opções, qual seja, receber ou ele pode também rejeitar a denúncia. Trabalhando na hipótese de recebimento da denúncia, o juiz, recebendo a denúncia, ele irá então citar o réu. E aí, senhores, ele vai citar o réu exatamente para quê? Para responder à acusação. Responder à acusação fundamentado no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Agora, o réu, acompanhado de um advogado para responder à acusação, o pedido que esse advogado, que a defesa dele irá fazer ao juiz, será um pedido de absolvição sumária, baseado no artigo 397 do Código de Processo Penal. Senhores, o juiz, percebendo e analisando que não é o caso de absolvição sumária, o juiz então ele vai prosseguir com o feito. Ele vai prosseguir com o processo e vai chegar um momento que ele vai encontrar exatamente a audiência de instrução e julgamento. É o momento em que, na audiência de instrução e julgamento, o juiz vai abrir prazo tanto para o Ministério Público, tanto para a defesa, para você, advogado, para apresentar alegações finais por memoriais. Então eu gostaria que você frisasse bastante isso e entendesse que no momento da audiência de instrução e julgamento, que esse momento é o momento depois da resposta à acusação e é um momento que é precedente à sentença. Antes da sentença e depois de resposta à acusação existe então a audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência de instrução e julgamento não existe outra coisa a não ser alegações finais por memoriais. Fundamentado no artigo, senhores, 403 do Código de Processo Penal, o parágrafo 3º. Então aqui é somente uma ilustração para que vocês tenham exatamente a ideia como eu consigo visualizar a peça processual cabível dentro do caso que a FGV propõe. Nós vamos ler agora atentamente ao caso e vamos ver exatamente onde no caso que nós conseguimos identificar que a peça cabível aqui é memoriais. Vamos então à leitura do caso. Astolfo, nascido em 15 de março de 1940, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato judicial, no dia 22 de março de 2014, estava em sua casa, um barraco na comunidade conhecida como Favela da Zebra, localizada em Goiânia, Goiás. Quando foi visitado pelo chefe do tráfico da comunidade, conhecido pelo vulgo de Russo, Russo, que estava armado, exigiu que Astolfo, visitado pelo chefe do tráfico da comunidade, estava na favela da Zebra, localizado em Goiânia, Goiás, quando foi visitado pelo chefe do tráfico da comunidade, conhecido pelo vulgo de Russo. Russo, que estava armado, exigiu que Astolfo transportasse 50 gramas de cocaína para outro traficante.
que o aguardaria em um posto de gasolina, sob pena de Astolfo ser expulso de sua residência e não mais poder morar na favela da Zebra. Ora, senhores, Astolfo então se viu obrigado a aceitar a determinação. Olha só como que é importante, ele se viu obrigado de aceitar a determinação, mas quando estava em seu automóvel, na direção do posto de gasolina, foi abordado por policiais militares, sendo que a droga encontrada e apreendida. Ora, Astolfo foi denunciado perante o juízo competente pela prática de crime previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006. Em que pese tenha sido preso em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao agente, respondendo ele ao processo em liberdade. Senhores, aqui começa então a parte que eu gostaria que vocês tivessem toda a sua atenção. Durante a audiência de instrução e julgamento, senhores, aqui não tem outra coisa a você pensar se não for a peça cabível de memoriais, porque aqui o caso está dizendo para você, o caso está falando para você que durante a audiência de instrução e julgamento, e nessa audiência de instrução e julgamento só se oferece alegações finais por memoriais. Após serem observadas todas as formalidades legais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu confirmaram os fatos narrados na denúncia. Então, senhores, o que eu gostaria de, nesse primeiro momento, é identificar a peça, é saber qual que é a peça. E aqui está me dizendo que durante a audiência de instrução e julgamento, nesse exato momento, o que nós vamos entender é que a peça cabível aqui é memoriais. E vocês vão ver aqui no restante do caso que existe um momento crucial, importante, que diz o seguinte, ó, os autos foram encaminhados para o Ministério Público, que pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Então, senhores, o Ministério Público, fazendo as suas alegações finais, ele já pugnou nos exatos termos da denúncia, fazendo então a sua condenação. Agora, em seguida, diz o caso, você, advogado de Astolfo, foi o quê? Intimado. Intimado para quê? Intimado para apresentar as suas alegações finais por memoriais. Então aqui, senhores, não tem outra alternativa a não ser você fazer memoriais. Não tem como inventar uma outra peça. Não tem como você aqui tirar um nome, resposta à acusação, porque não cabe resposta à acusação. Não tem como você trazer apelação, porque não teve sentença, não cabe apelação. Muito menos um recurso em sentido estrito ou qualquer outra peça que seja aqui colocada, no mínimo vai ficar estranho para você fazer qualquer coisa, uma defesa para o seu cliente, uma vez que ele está numa audiência de instrução e julgamento. Senhores, vencido esse momento onde você conseguiu identificar o nome da peça, você tem que seguir então com a sua confecção, com o seu trabalho para construir a peça. E o primeiro momento, senhores, que os senhores vão fazer para começar a confeccionar a peça é o endereçamento. O endereçamento é onde você vai estar começando a ser pontuado pela FGV. E não tem nada de dificuldade. Fazer o endereçamento hoje é a coisa mais basilar, mais simples para um bacharel em Direito e muito mais ainda para aqueles que estão se preparando para a segunda fase do exame de ordem. Então você vai começar o seu endereçamento da seguinte forma: Excelentíssimo senhor doutor juiz de Direito da... Você vai colocar pontinho, pontinho, Vara Criminal da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. E com isto aí, a FGV te deu 1/10, 0,10. Ou seja, a prova vale 5, te deu 1/10, você já não precisa mais de 5. Agora vamos aos detalhes do endereçamento. Primeiro, por que excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da pontinho, pontinho? Porque o caso não te oferece qual que é a vara, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Então, uma vez que ela não te oferece essa informação, você vai colocar pontinho, pontinho, porque você não pode, por conta própria, colocar aí o número da vara. Se você fizer isso, você vai estar marcando a sua prova. Então,
Então, você muito provavelmente pode ser aí de forma bem reprovada pelo examinador fazendo isso. Outra coisa importante, senhor, para quem que você está endereçando? Você está endereçando a comarca de Goiânia. E por que a comarca de Goiânia? Porque se os senhores percebem, no próprio caso que a FGV ofereceu a você, aqui está dizendo exatamente isso, senhores, que Astolfo estava em sua casa, um barraco na comunidade, conhecido como Favela da Zebra, localizada onde? Em Goiânia. Então o endereçamento da sua peça não poderia ser outro lugar a não ser a comarca de Goiânia, estado de Goiás. Então, por isto aqui, você já garantiu 1/10. Vencida essa parte, você pode aí dar espaço de 2 linhas e você vai colocar processo, número, pontinho, pontinho, pontinho. Por quê? Porque você também não tem o número do processo, a FGV não te forneceu o número do processo. E aí, por cautela, você coloca então dessa forma. Outro detalhe importante, senhores, terminou aí o endereçamento, o próximo passo para a confecção da sua peça é a qualificação. Outro detalhe importante, na qualificação você também é pontuado. E no caso deste exame aí, que foi o exame 20, né, da FGV, você ganhou mais 1/10 aí dentro da qualificação. E é uma simplicidade, você não tem que inventar na qualificação. A qualificação é somente isso que vocês estão visualizando aí. Ora, você já tem o nome do seu cliente. Então você está qualificando quem? Você está qualificando Astolfo. E aí você vai começar dizendo Astolfo, já qualificado no processo crime em epígrafe por meio do seu advogado, que a esta subscreve. E aí você coloca a procuração em anexo. Vem a presença de Vossa Excelência com fundamento nos artigos 403, parágrafo 3º, combinado com o artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Uma observação importante aqui, senhores, é o seguinte: via de regra, você sempre vai fundamentar memoriais somente no artigo 403, parágrafo 3º. Entretanto, nesse caso dessa peça, por ser um regime especial, por se tratar da lei de drogas, o examinador, a banca, ela exigiu que você colocasse o 403, parágrafo 3º, combinado com o artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. E aí você vai apresentar o quê? Alegações finais por memoriais, que é exatamente o nome da peça. Nesse momento aqui, senhores, é importantíssimo, porque se você coloca aqui, apresentar, em vez de alegações finais por memoriais, um outro nome, ainda que você fundamentou no artigo correto, mas coloca um outro nome, você simplesmente vai receber 0 na sua peça, vai zerar a sua peça e acabou. Você não tem mais o que fazer, entendeu? Então aqui você vai colocar alegações finais por memoriais, pelas razões de fatos e de direitos a seguir apontadas. Isto é a qualificação, e aí já está garantido também, com toda certeza, o seu 1/10 a mais. Então você já tem aí 2/10 para que você possa continuar na pontuação da sua prova. Seguindo aí, senhores, terminando essa parte do endereçamento e da qualificação, você vai partir agora exatamente para os fatos. Há uma coisa importante aqui. Via de regra, a FGV não pontua os fatos. E aí você pode me perguntar, mas aí então eu deixo de fazer os fatos? Não, você não deixa de fazer os fatos. Você simplesmente vai fazer os fatos, porém de uma maneira resumida. Procura fazer um resumo dos fatos. Não precisa você copiar tudo que está lá no caso. E aí eu trouxe como exemplo aqui algumas palavras aqui do caso de forma bem resumida. Vamos ler aqui e vocês vão perceber isso. Astolfo, nascido em 15 de março de 1940, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato judicial, no dia 22 de março de 2014, estava em sua casa, um barraco na comunidade conhecida como Favela da Zebra, localizada em Goiânia, quando foi visitado pelo chefe do tráfico da comunidade, conhecido pelo vulgo de Russo. Russo, que estava armado, exigiu que Astolfo transportasse 50 gramas de cocaína para outro traficante.
que eu aguardaria em um posto de gasolina sob pena de Astolfo ser expulso de sua residência e não mais poder morar na favela da Zebra. Astolfo então se viu obrigado a aceitar a determinação, mas quando estava em seu automóvel na direção do posto de gasolina, foi abordado por policiais militares, sendo a droga encontrada e apreendida. Astolfo foi denunciado perante o juízo competente pela prática do crime previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006, em que pese tenha sido preso em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao agente, respondendo ele ao processo em liberdade. Os autos foram encaminhados para o Ministério Público, que pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Então, senhores, você venceu essa primeira parte. E aí eu quero dizer e deixar bem claro para você, e você vai concordar comigo, até porque só existe aí 2/10 oferecidos até agora, é a parte mais fácil, é a parte mais tranquila de uma peça prática profissional. Entretanto, você tem que ter muito cuidado, especialmente quando você vai nomear a peça, você vai dar nome para a peça, entendeu? Então, assim, o cuidado é extremo nesse momento. Vencido isso, você agora vai para o próximo passo, que eu julgo o passo mais importante da peça prática profissional, que é o direito. Vocês vão perceber que no direito, a FGV, na maioria das vezes, ela destina-se 80% dos pontos, os 5 pontos, somente no direito. E aí você vai ver quanto vale cada palavra que você diz no direito, quanto vale cada artigo que você coloca no direito, quanto vale quando tem, por exemplo, preliminares no direito, tese de mérito, e aí você vai ver a importância que existe de você estar bem acompanhado do seu vadimeco e você saber usar o seu vadimeco no momento e você ler o caso com atenção para você extrair do caso exatamente o que você precisa para ir fazer uma boa prova e desenvolver o direito de uma forma tranquila, de uma forma que você consiga aí alcançar esses 80% dos pontos que a FGV te oferece. Eu gostaria de, nesse momento, voltar à leitura do caso para nós examinarmos aí os direitos e tentarmos tirar da leitura do caso já para começarmos então a redigir o direito. Vamos lá, vamos voltar então nesse momento aqui para a leitura do caso, e aí nós vamos prestar atenção quando estivermos lendo. À medida que eu estiver lendo com você, eu vou parar exatamente nisso para começarmos a extrair, para sabermos se existem preliminares, se existe já de início uma tese de mérito, para sabermos como nós vamos iniciar o direito, sendo aí o defensor, sendo o advogado de Astolfo. Vamos lá, Astolfo, nascido em 15 de março de 1940, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato judicial, no dia 22 de março de 2014, estava em sua casa, um barraco na comunidade conhecida como Favela da Zebra, localizada em Goiânia, quando foi visitado pelo chefe do tráfico da comunidade, conhecido pelo vulgo de Russo. Russo, que estava armado, exigiu que Astolfo transportasse 50 gramas de cocaína para outro traficante, que o aguardaria em um posto de gasolina, sob pena de Astolfo ser expulso de sua residência e não mais poder morar na Favela da Zebra. Senhores, nesse momento aqui que você lê até essa pontuação que nós temos aqui, nós acabamos de ler e acabamos de mostrar para os senhores vão perceber o seguinte, que nesse momento já se percebe de forma clara, de forma cristalina, de que Astolfo aqui estava de uma forma forte, de uma forma intensa, sendo que Russo agora, com uma arma, chega para Astolfo e exige que Astolfo transporte 50 gramas de cocaína para outro traficante. E se ele não fizer isso, sob pena de que ele seja o quê? Expulso de sua residência e não mais poder morar na favela. Ora, senhores, o que está gritando aqui? O que está sendo claro aqui? Está aqui de forma bem clara, cristalina, uma coação. Astolfo está sendo aqui tremendamente coagido mediante uma arma de fogo e sob pena de ser expulso da sua casa, expulso da favela. E aqui o caso está dizendo aqui claramente que
que Astolfo mora naquela favela ali há muitos anos. Há muitos anos. Então agora, mediante uma coação moral, Astolfo agora tem que fazer algo que não é do seu caráter, que não é da sua vida, que é transportar 50 gramas de cocaína para outro traficante. Então aqui, a primeira coisa que você já vai perceber na defesa de Astolfo, que a tese principal de mérito aqui é que Astolfo está sendo coagido moralmente. Uma coação moral irresistível. E por que irresistível? Ora, quem que está com uma arma e diz para você que se você não fizer determinada coisa, você pode ser expulso da sua casa e você pode ser expulso da sua comunidade se você não obedecer àquela ordem. Então, uma tese de mérito aqui que nós já podemos separar, senhores, é a coação moral irresistível. E agora vamos aos poucos confeccionando aqui o direito, para que nós possamos entender exatamente o que a FGV exigiu nessa prova de memoriais. Vamos então lá à redação da prova, e aí nós vamos chegar exatamente no direito para que vocês entendam aqui. A primeira coisa, quando você vai redigir o seu direito, e é importante que você tenha essa tranquilidade, que você combine bem as palavras e que você saiba realmente colocar a palavra certa no momento certo, de maneira clara, para que o seu examinador não tenha dificuldade ao ler aquilo que você está tentando apresentar como advogado de Astolfo. E é interessante você começar assim. A responsabilidade criminal exige a ocorrência de um fato típico, ilícito e culpável. Isso você com certeza aprendeu nos bancos da faculdade. O fato tem que ser típico, tem que ser ilícito, tem que ser culpável. Senão você não pode ser responsável criminalmente. Com isto, é preciso a integralidade desses três elementos para a formação da responsabilidade penal. Então, se não tiver os três trabalhando em conjunto, você não pode ser responsável criminalmente. Então, no caso narrado pelos fatos, e aí você começa a dizer no direito, percebe-se que o imputado, ainda que aparentemente tenha praticado um fato típico e ilícito, ele atuou impelido por uma justificadora, qual seja a coação moral irresistível fundamentada no artigo 22 do Código Penal. Olha, senhores, como é importante isso aqui. Nós falamos, quando lemos o caso, nós gritamos, nós com certeza, com clareza, nós conseguimos ver a coação moral irresistível. E aí você vai perceber e vai pensar, e você tem um vadimeco do seu lado e vai analisar o seguinte: peraí, a coação moral irresistível, onde eu vou encontrar no vadimeco? Onde eu vou encontrar na legislação? Em que artigo que está? E aí você tem que saber, você tem que ter conhecimento do direito material, você tem que ter conhecimento do direito processual, e você vai encontrar exatamente a coação moral irresistível no artigo 22 do Código Penal. E eu até separei embaixo aqui, fora isso vai ser apagado aqui na próxima página, para que você tenha conhecimento do artigo 22 do Código Penal. Olha o que está dizendo aí o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, senhores, aqui está deixando clareza no artigo 22 que Astolfo, ele não pode receber a punição, ele não pode ser culpado. O caso, ele é típico, ele é ilícito, mas no caso de Astolfo, ele não é punível, ele não é culpável. Por quê? Porque aqui está punindo o autor da coação, o autor da ordem, e não a pessoa que está obedecendo aquela ordem. Então aqui, nesse caso aqui, no direito, quando você começa dizendo que no caso narrado pelos fatos, percebe-se que o imputado, ainda que aparentemente tenha praticado um fato típico ilícito, atuou impelido por uma justificadora, que seria então a coação moral irresistível fundamentada no artigo 22 do Código Penal. Merecendo com isto, de início, ser o quê? Absolvido pela inexigibilidade de conduta diversa. Por quê? Para que o crime configure, para que exista ilicitude, tipicidade e culpabilidade, é exigível que a conduta seja realmente praticada por aquele indivíduo. No caso do Astolfo, não. Foi uma coisa inexigível a ele.
A conduta dele foi diversa, foi inexigível, uma vez que não restava a ele outra alternativa pelo fato de ser ameaçado com uma arma por russo, dizendo que seria expulso de sua casa e da favela caso ele não praticasse o delito. Então, senhores, só para vocês terem uma ideia, aqui nesse direito, a FGV, nessa prova do exame 20 de memoriais, ela te deu aqui, só nessas pouquíssimas palavras que nós acabamos de falar, ela te deu 1,40. 1,40. Ela te deu 0,40 simplesmente para você dizer que Astolfo seria absolvido pela inexigibilidade de conduta diversa, pela coação moral irresistível, e 0,90 quando você fundamenta essa coação moral irresistível no artigo 22 do Código Penal. Então, como é importante, senhores, o direito? Só nesse momento você já conseguiu 1,40. Ora, se você já conseguiu aí 1/10 no endereçamento, se você conseguiu o outro 10º na qualificação e consegue 1,40 nessas pouquíssimas palavras do direito, você já tem 1,60. Só lhe resta agora, entre 5 pontos, só 3,40. Então veja que se você for trabalhando pouco a pouco, você vai construindo a sua peça e você vai conseguindo aí lograr êxito nos 5 pontos da peça prático-profissional. Senhores, nesse momento nós vamos continuar a narrar a peça, trazer aqui o caso, explicar o modelo exatamente que a FGV oferece. Entretanto, nós vamos fazer isso na outra aula. Nós vamos fazendo aula sempre de 25, 30 minutos para não ficar muito cansativo e aí você poder aproveitar melhor, e vamos dar continuidade na próxima aula. Até a próxima aula e um abraço.